Salve família tricolor e amigo torcedor aqui do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesta sexta-feira, informações importantes sobre o jogo entre São Paulo e Fluminense neste sábado às 4 da tarde. Este é um vídeo de pré-jogo para deixar você por dentro das notícias deste jogo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e também informações para atualizar você a respeito do tricolor. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixa também o like, é muito importante o seu joinha e eu conto muito com o apoio de todos vocês. Primeiro vamos falar do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Fluminense se enfrentam 4 horas da tarde. Este jogo tem a transmissão exclusiva do Premier, o serviço pago, tá? Então você pode acompanhar somente dessa maneira. As informações do jogo entre São Paulo e Fluminense. Vamos atualizar também as informações da tabela do Campeonato Brasileiro. Até o momento, o São Paulo está na 11ª colocação e em caso de derrota para o Fluminense ou empate, o São Paulo pode ser alcançado apenas pelo Cruzeiro, que no momento está na 12ª colocação. Mas o Cruzeiro enfrenta fora de casa o Internacional também no sábado às 9 horas da noite. Então, se o São Paulo, em caso de tropeço contra o Fluminense, pode ser ultrapassado somente pelo Cruzeiro. O outro time, outro clube que vem na sequência é o Santos, que está na 13ª colocação, mas em caso de vitória do Santos, ele não alcançaria o São Paulo. No momento, o São Paulo tem 18 pontos, o Cruzeiro tem 17 e o Santos tem 13. Então, tem uma diferença aí pelo menos de 5 pontos, né? Já os demais ali clubes que estão para cima, do primeiro até o 10º colocado, a pontuação é muito próxima, né? Muito perto. Então, num caso aí de vitória do São Paulo, o São Paulo com 18 subiria ali pelo menos até a 5ª colocação. Lembrando que tem que contar com alguns tropeços. No momento aí, Internacional, Bragantino, Fortaleza, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro estão acima do São Paulo. São os clubes que têm uma diferença menor de pontuação. Já no G4, a diferença maior que o São Paulo não pode alcançar estão aí Botafogo, Grêmio, Flamengo e Palmeiras. Então, para deixar atualizado, o Botafogo com 30 pontos, aí vem o Grêmio com 23, Flamengo e Palmeiras com 22 e Fluminense com 21. Aí vem um grupo de 20 pontos, Internacional, Bragantino e Fortaleza. Depois vem um grupo com 19 pontos, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. E aí vem o São Paulo com 18 pontos. Na sequência, Cruzeiro com 17, Santos com 13, Bahia com 12, Corinthians com 12 e Cuiabá com 12 pontos, né? Já na parte final da tabela, o Goiás, o Vasco da Gama, América Mineiro e Coritiba são os clubes da zona de rebaixamento, ali com 11 pontos para baixo. Tá? Então, o São Paulo está pelo menos aí a 7 pontos da zona de rebaixamento e pelo menos aí também a cerca de 6 pontos da zona de classificação da Libertadores, do G4. Tá? Então, o São Paulo que está praticamente no meio da tabela no momento pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir as informações do treino do São Paulo na última quinta-feira. O São Paulo fez um treino específico para o jogo contra o Fluminense, né? A boa notícia é que o Wellington, já recuperado da lesão, está à disposição do técnico Dorival e pode ir para o banco de reservas se caso precisar. O Dorival pode contar com o Wellington. A boa notícia também é que Pablo Maia teve o diagnóstico e já está recuperado, pode atuar também. Então deve jogar o Pablo Maia. Infelizmente, Caleri, com as dores nas costas, não vai estar à disposição. E mais uma baixa no São Paulo é o caso do Beraldo, o jogador que teve uma entorse no tornozelo e não estará à disposição. O Dorival Júnior, que fez trabalho de bola parada, movimentação em campo reduzido, troca de passes e finalizações, foi o trabalho do São Paulo. Nesta sexta-feira deve passar vídeo para os jogadores e ainda complementar o trabalho de finalização, troca de passes, né? A manutenção da bola e aquele duelo de 11 contra 11 em espaço reduzido para deixar ali titular preparado para o jogo, né? Segundo as informações de bastidores, a escalação do São Paulo deve conter algumas trocas, algumas diferenças.
Rafael, o goleiro titular. Alan Franco e Arboleda deve ser a dupla de zaga com a lesão do Beraldo, que vai ficar pelo menos 30 dias fora, vai prejudicar bastante o São Paulo nesse próximo mês. O Patrick Lanza deve ser o lateral esquerdo e na lateral direita o Rafinha. No meio-campo, Pablo Maia e Gabriel Neves. Na frente, Alisson, Rodrigo Nestor, Luciano e David. Pode também aparecer o Marcos Paulo ali no lugar do Alisson. Eu acredito que o Dorival deve colocar o Alisson. A dúvida é lá também no ataque, para o lugar do Caleri. Tem o Juan e tem o David, né? Além do Marcos Paulo. Então não dá para a gente cravar o que o Dorival vai fazer. Mas as notícias aí dos bastidores, pelo que eu apurei em vários locais, a escalação está mais ou menos em cima dessa daí. Para a gente falar da escala de arbitragem deste jogo, né? O árbitro principal é o Anderson Daronco, é o árbitro FIFA. O assistente número 1, Guilherme Dias Camilo, e o assistente número 2 é o Michael Stanislau. O quarto árbitro, Fabiano Monteiro dos Santos, e o assessor José Mocelin. Já o árbitro de vídeo é Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, e no AVAR estará Fabrício Vilarinho da Silva, o árbitro FIFA também, né? Além do árbitro de vídeo, que também é VAR e FIFA. Então a gente vai conferir este jogo, vamos ver se a arbitragem não vai prejudicar o São Paulo. Tomara que não haja nenhum lance polêmico, mais uma vez, o São Paulo sempre é prejudicado. Aí a gente já contou com várias vezes isso, né? O São Paulo sendo prejudicado pela arbitragem. Vamos torcer para que não tenha nada neste jogo prejudicando o São Paulo Futebol Clube. A arbitragem do Anderson Daronco é uma arbitragem bem, né, que para bem o jogo, né, bem lenta a arbitragem dele. Então isso pode em alguns momentos beneficiar o São Paulo, mas também pode beneficiar bastante o Fluminense, que não vai ter no banco de reservas o Fernando Diniz, que foi aí suspenso devido ao terceiro cartão amarelo no último jogo. Então o São Paulo tem algumas pequenas vantagens. Se souber aproveitar isso, pode sair com a vitória do Morumbi no domingo às 4 da tarde. Tudo indica que vai ter casa cheia, mais de 35 mil ingressos já foram vendidos para este jogo e o São Paulo mais uma vez vai ter o público bem grande no Morumbi, vai bater mais uma vez recorde de público, né? É o que a gente espera, que a torcida possa ajudar bastante o São Paulo Futebol Clube. Vamos falar aí das notícias do tricolor, né? Beraldo aí com a lesão, o que você acha dessa lesão do Beraldo no tornozelo? Vai desfalcar o São Paulo por pelo menos 30 dias e o departamento médico do São Paulo não é dos melhores, então a gente sabe que esses 30 dias você acrescenta pelo menos mais uma metade aí, né? Cerca de 45 dias, na minha opinião, o Beraldo vai ficar fora. Vai perder os melhores jogos aí do São Paulo, pela Copa do Brasil, contra o Fluminense pelo Brasileirão, aí vai ter jogo contra o Santos, vai perder clássico, vai perder também, provavelmente, as oitavas de final da Copa Sul-Americana, o primeiro jogo, então vai ser uma perda muito grande, o Beraldo não está na defesa do São Paulo, ele e o Arboleda, que no momento aí tem feito uma dupla de defesa ali muito bem, né? Eu acredito que ele é melhor que o Diego Costa e é melhor que o Alan Franco e não tem mais nenhum outro zagueiro para o São Paulo, né? Então, para você ver aí o São Paulo que tem poucas opções e as poucas também não são muito boas. Então, vamos torcer aí para que o Dorival coloque esse time para jogar, né? Vai ter que colocar mais um volante ali, de repente jogar com dois volantes de marcação, deixar apenas um sair para o jogo, né? Vai ter que fazer alguma coisa para o jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, o técnico Dorival. Informações também sobre a consulta do São Paulo ao Fluminense pela possível compra de Caio Paulista. Tá? Então, São Paulo, devido às necessidades da lateral esquerda, consultou o Fluminense para, de repente, ficar ali em definitivo com o Caio Paulista. E a questão dos valores é muito alta, né? 20 milhões aí por 80% dos direitos econômicos do Caio Paulista. O Fluminense tem cerca de 50% e os outros 50% são da Tombense, né? Então o Fluminense pagou cerca de 7 milhões pelo jogador quando o jogador foi para o Fluminense. Agora, né, o jogador valendo aí 20 milhões, eu acho muito caro, na minha opinião, não vale a pena pagar isso daí pelo Caio Paulista. Então o São Paulo deve, de repente, se esforçar no mercado para tentar achar um possível lateral esquerdo aí para o futuro, né? Lembrando que tem o Patrick Lanza, tem a volta do Wellington e o São Paulo, né, precisa buscar mais um jogador aí para a ala esquerda. Lembrando também que o Caio Paulista, ele não é lateral esquerdo de ofício, né? Ele é um atacante que foi transformado em lateral, vem atuando bem, é verdade, pelo São Paulo,
mas eu acredito que tem outras opções no mercado. O São Paulo tem que se esforçar para buscar um jogador aí para lateral esquerda. Por esse valor, na minha opinião, não vale a compra do Caio Paulista. Informações aí do Sub-17, né? O Sub-17 venceu o Grêmio pela Copa Criciúma e está agora na final, né? O tricolor aí vai enfrentar o New Old Boys ou o Tajeres. Os dois vão se confrontar para ver quem vai para a decisão. E aí o São Paulo vai enfrentar um desses dois, né? Parabéns aí aos meninos da categoria Sub-17, tem um bom time e eu espero aí que o São Paulo possa conquistar o título da Copa Criciúma. Também informações aí pelo Paulista na base, em Osasco, o final de semana do São Paulo está recheado de jogos, né? E eu vou passar aqui a agenda para você. O Sub-15 e o Sub-17 jogam pelo Campeonato Paulista e a gente vai ver, né? Respectivamente, o Sub-15 enfrentando a Ponte Preta e o Sub-17 enfrentando o Brasilis pelo Campeonato Paulista. E conforme a agenda do campeonato, né? Aí das categorias de base, no sábado, pelo Campeonato Paulista, a segunda rodada da segunda fase, às 9 horas da manhã, São Paulo e Ponte Preta, no estádio José Liberati, em Osasco, São Paulo. A transmissão pela SPFC Play, você pode acompanhar e a entrada para este jogo é gratuita. Também pelo Campeonato Paulista, categoria Sub-17, a segunda rodada e segunda fase, às 11 horas da manhã, o São Paulo enfrenta o Brasilis, também no mesmo estádio em Osasco. E a transmissão também pela SPFC Play. Entrada gratuita também para este jogo. Já no domingo, pelo Campeonato Paulista, categoria Sub-11, pela sexta rodada, na primeira fase, às 9 horas da manhã, enfrenta a equipe do São Bento, no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz, São Paulo, tá? Então, o jogo aí das categorias Sub-11 e também da categoria Sub-13 pela sexta rodada, primeira fase, às 10h30 da manhã, São Bento e São Paulo se enfrentam no mesmo estádio. Não foi informado se este jogo tem a transmissão. Eu acredito que se tiver também deve ser pela SPFC Play, mas eu acredito que Sub-11 e Sub-13 não terá a transmissão. As informações das categorias de base do São Paulo, do treino, da escalação e informações também a respeito do mercado da bola. São Paulo que está de olho em jogador do Schalke, né? O Salazar, como você quiser, é um meio-campo, né? Um jogador de 1,78 m ali, uruguaio, tem passagem pela seleção uruguaia, é um excelente jogador, mas tem um valor de compra muito alto, valor de mercado. São Paulo está tentando ali fazer o empréstimo, pagar parcelado. A gente sabe que é aquele esquema do São Paulo de fazer negócio, né? Outro jogador é o Eric, do Ceará, que deve chegar. Esse aí já está quase tudo certo. A vontade do jogador também de vir para o São Paulo ajuda bastante na negociação. E o São Paulo pode sim apresentar o jogador assim que virar aí a janela. O São Paulo pode sim contratar o Eric. Eu acredito que o Salazar pode chegar? Pode, mas é uma situação mais difícil. Já o Eric é um jogador que tem uma boa chance de chegar, vamos pensar assim. Já Alan Franco, que joga pelo Atlético Mineiro, foi oferecido ao São Paulo em detrimento da dívida que o Atlético Mineiro tem com o São Paulo, né? O Atlético Mineiro que levou o Igor Gomes, que levou o Patrick, deve para o São Paulo e ofereceu o jogador para o tricolor. Eu não sei se é em definitivo ou se é por empréstimo, né? Não tem nada falando a respeito disso ainda, é uma novidade ainda, né? Mas eu não sei se seria uma boa ter mais um estrangeiro no São Paulo. São Paulo que já tem muitos estrangeiros aí. É claro que aumentou o número de estrangeiros na temporada, mas se fosse para oferecer jogador, a gente pode analisar o elenco do Atlético Mineiro e ver se tem outro jogador ali que não está sendo aproveitado pelo Atlético Mineiro, que seja brasileiro e que venha para o São Paulo, para a gente não correr aquele mesmo problema que aconteceu com o Rogério Ceni, de ter ali o número limitado de inscritos ou de relacionados para uma partida, né? No momento são 7. Então, São Paulo tem muitos estrangeiros aí. Agora, com a saída do Beraldo da defesa, vai ter que colocar o Alan Franco, né? Então, é mais um estrangeiro ali no time, né? Contando com o Caleri, Alan Franco, Arboleda, Gabriel Neves, já tem 4 aí só no time titular, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso daí também. Se tem outra opção, vale a pena a gente pensar em outra opção. Mas o Alan Franco do Atlético Mineiro é um bom jogador também. Então, dependendo aí dessa combinação de valores e de situações
em relação a esse empréstimo de jogador para pagar a dívida, talvez possa também fazer ali algo bom no São Paulo, o Alan Franco do Atlético Mineiro. Essas são as informações do São Paulo Futebol Clube, das categorias de base, do pré-jogo entre São Paulo e Fluminense pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Também atualizei você sobre a classificação do Brasileirão. E a gente vai torcer para o São Paulo neste sábado vencer o Fluminense. São Paulo precisa voltar a vencer no Brasileiro para conseguir brigar ali em cima na tabela. Senão começa a cair ali para o final da tabela e a situação vai ficando difícil, aumenta a pressão. E tem muitos jogos difíceis pela frente. Vamos torcer para o São Paulo. Eu volto no sábado após a partida para falar do jogo com um vídeo de pós-jogo e uma análise sobre este jogo do Tricolor. Gostou das informações? Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações que é muito importante e deixa o like para ajudar a gente. A nossa meta é atingir 1000 inscritos e quando acontecer isso vai ter sorteio e você pode ser premiado com produtos oficiais do São Paulo. Então não se esquece, se inscreve, deixa o like e compartilha, que também é importante para nós. Eu gostaria de lembrar você nessa sexta-feira que o São Paulo é o tricolor do Morumbi, o clube da fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve o tricolor paulista, um forte abraço para você. Valeu!